Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Martin, por que estamos sentados em uma mesa redonda? Tivemos um probleminha técnico com a nossa tela. Acho que algumas pessoas perceberam que no nosso último programa o cenário estava um pouco pequeno, não é? Então é isso. Estamos tentando resolver isso
E, por enquanto, vamos usar... Um cenário diferente, né? Tudo bem, sem problema. Ao invés de perguntarem como a gente vai, perguntam como o cenário está indo. Mas tudo bem. Bem, esperamos que tudo volte ao normal o mais rápido possível, se bem que hoje em dia quase nada é normal. Não, nada é normal hoje. Não mais, né? Muito bem. Você gostaria de dizer rapidamente o que aconteceu? Sim. Nós tivemos conversas com pessoas muito interessantes. Pessoas que estão nesta jornada para a reconstrução milenar, podemos chamar assim, né? E pessoas que querem ver uma sociedade onde a igreja pode trazer a normalidade para consertar os problemas, esse verdadeiro caos que estamos vendo no mundo hoje. E não apenas o caos, mas a violência, a depravação e tudo mais. Eles acreditam que agora é a hora para que esse período milenar finalmente chegue. Nós conversamos com o Lennox e depois tivemos o privilégio de conversar com o pastor Wilson. E essas conversas foram muito importantes, mas as pessoas não entendem por que estamos fazendo esse tipo de programa. Reclamam porque estamos dando audiência para eles. Isso, fazendo plataforma para eles, etc. Mas a questão é, aonde estamos nós no fluxo do tempo? E a urgência que o mundo evangélico tem de consertar a situação do mundo, junto com o medo de que a janela de oportunidade para consertar esse mundo esteja desaparecendo, isso quer dizer que, se você não agir agora, o problema se tornará muito, mas muito maior, o que para eles é inaceitável. Então deve-se aproveitar esta oportunidade. Mas a nossa ideia não foi de fazer propaganda para eles, a ideia era mostrar o que eles pensam, para saber com o que estamos lidando. Quantos anos nós estamos falando sobre este assunto, Walter? Muitos anos. E muitas vezes as pessoas nos disseram: não, esse grupo aí é muito pequeno, eles não oferecem perigo. São insignificantes. Isso. Eles não têm influência alguma. Mas aí mostramos, ao longo do tempo, como essa mentalidade, esse padrão de pensamento foi incorporado ao sistema político do mundo. Como nos Estados Unidos da América, os agitadores e os influentes, os líderes, as pessoas do Congresso, qualquer um lá na administração tem esta mentalidade. E a Suprema Corte é, em grande parte, administrada pela Igreja Católica. As pessoas que estão no comando das Forças Armadas e da Polícia Secreta, do FBI, da CIA, todos eles agora estão em um grupo bastante coeso nesta mentalidade. Então, o aspecto religioso foi trazido para a Casa Branca, embora muitos reclamaram dizendo que era contrário à Constituição, mas aconteceu, foi estabelecido. E a mentalidade evangélica está tendo um impacto tão forte como nunca antes. Agora, você tem uma administração que é a favor destes princípios cristãos sendo imposta, ou pelo menos levada à sociedade tradicional com o apoio do Estado. E eles veem isso como uma grande oportunidade. Mas a questão que estamos discutindo é, tudo bem, e se a gente realmente conseguir essa sociedade? Se esta sociedade com leis cristãs realmente for implementada? Obviamente, haverá, de acordo com o projeto 2025, por exemplo, a agenda conservadora, haverá uma legislação sobre um dia oficial de descanso para todos. E assim discutimos essa questão. E, bem, sim, a sociedade está uma bagunça, mas seria uma boa ideia legislar a moralidade? Esse era o ponto. Nós dissemos isso a eles e vamos repetir. Sempre que a moralidade é legislada,
pessoas acabam morrendo. Correto? E então nós mostramos na história todos estes fatos. A nossa mentalidade é aquela que aprendemos com a história. Não queremos repetir os erros. Mas quando eles forçam a questão do domingo, será que deveríamos concordar com eles apenas para não haver conflito? É claro que não. Uma parte vai querer manter a agenda do domingo e racionalizá-la, e a outra parte se apegará à parte do sábado e apoiará a Bíblia. Mas os dois nunca andarão juntos. E vamos mostrar que quando tivemos a conversa com Lennox, basicamente ele disse que a única solução real é que uma das partes ceda. Sim, não vale a pena um grupinho ficar guardando o sábado, venham para o domingo. E isso vai resolver todos os problemas. E também, quando falamos lá com o pastor Wilson, ele também disse, e as pessoas podem assistir, né, que será que seria realmente tão ruim que um grupo pequeno não aderisse? Certo, vamos desenvolver um pouco este argumento, né? A sociedade está em uma situação tão desesperadora que, se não agirmos agora, toda ela entrará em colapso. Bom, o que acontece então se um pequeno grupo for contrário ao que a maioria deseja, com relação à implementação dessa moralidade milagrosa? No fim das contas, os efeitos colaterais da remoção de um grupinho pequeno para o bem da maioria não seria algo tão ruim assim, não é? Bom, ele não disse isso explicitamente, mas com certeza estava implicitamente. Sim, ele disse que a situação está tão ruim agora que mesmo esse cenário seria melhor do que o atual. Isso me lembra, Martin, daquilo que Caifás disse. Não é conveniente que um homem morra, e eu estou falando agora de ideologias, tá? Em vez de deixar a nação inteira ir à falência, não seria melhor padronizar tudo? Não é melhor que um grupo pequeno entre em harmonia com a maioria a fim de resolver os problemas do mundo? Ora, se esse grupinho for removido por causa do bem maior, para finalmente consertar a sociedade, colocá-la no caminho certo, isso seria o menor de dois males. Ainda seria um mal, mas seria o menor dos males. E, para ser justo com eles, os dois afirmaram que não seriam instrumentos de perseguição. Sim, das pessoas com as quais falamos pessoalmente, eles disseram que estariam do nosso lado, dizendo que não nos perseguiriam. O problema é que a história nos mostra o contrário. Mais cedo ou mais tarde, sempre ocorre a perseguição. Finalmente, a coisa chega nos eventos que a Bíblia retratou, porque sempre foi assim na história. Portanto, o nosso objetivo, ao criar esta discussão, não é debater neste ponto se o correto é o sábado ou o domingo. Nós já temos o nosso posicionamento. Nós estamos firmes na verdade bíblica, não podemos mudar nossa opinião. A outra parte também tem uma opinião e está decidido. Eles não vão mudar de posicionamento também. Então, haverá um conflito. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer com a situação da marca da besta. Muito bem. Certo. Então, nós temos uma posição. Além disso, nós também acreditamos que Jesus ele retornará antes do milênio. Nós também estamos certos disso. Acreditamos no que diz a Bíblia, que, de acordo com a profecia de Daniel e em outros lugares, os reis do mundo irão estabelecer um sistema onde controlam as questões morais. Mas a Bíblia diz que Deus irá intervir e eliminar todos eles, e estabelecerá um reino que nunca será abalado. Portanto, o reino de Deus não vem pela implementação do homem, mas pela implementação de Deus. Mas eles não acreditam nisso. Eles acham que eles vão resolver isso, e depois Cristo volta. E estas duas posições são contrárias uma à outra. Então, o nosso objetivo não é necessariamente mostrar que os nossos argumentos são muito melhores.
Embora, é claro, nós acreditemos que sim, que sejam, né? E tampouco convencê-los para mudar de ideia, porque a Bíblia diz que eles não mudariam de ideia. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é prepare-se, Prepare-se. porque estamos no limiar destes eventos. Enquanto eles dizem que os eventos finais vão demorar para acontecer, eles mesmos disseram isso na entrevista, né? Que Jesus vai demorar 200, 250 anos para voltar até que essas coisas dos últimos dias finalmente aconteçam. Mas nós estamos dizendo não, pode acontecer a qualquer momento, será uma surpresa avassaladora. Jesus os pegará de surpresa. Portanto, a pergunta é: estamos prontos? Vamos destrinchar isso claramente. Se eles acreditam que tem apenas uma pequena janela de oportunidade, que é agora, porque há uma administração lá nos Estados Unidos disposta a fazer exatamente o que eles querem. Bom, Martin, o governo americano será reavaliado no ano de 2028. Portanto, a janela perfeita de oportunidade para eles é agora, correto? Que é meados de 2025 até 2028. E é um período muito curto. Tivemos muitas conversas no passado aqui sobre quais são os sinais dos tempos, o que diz o mundo esotérico, o que diz a cronologia bíblica. Na verdade, nos encrencamos por causa desses assuntos, né? Mas nunca marcamos uma data. Estamos falando de eventos. Nós sempre dissemos aqui que Cristo pode prolongar o tempo ou encurtá-lo, e não cabe a nós decidir isso. Mas o fato é que dissemos que os eventos podem acontecer em um período muito curto de tempo. Agora, se eles tiverem essa motivação para implementar a ideia deles antes que a oportunidade vá embora, eu acho que é muito possível que aconteça. E eu vou deixar isso bem claro. É possível que os eventos descritos na Bíblia Sagrada can actually start being implemented within the next short period of time. And that these events, because of the time podem ser muito rápidos e pegar as pessoas de surpresa. Eu acredito, como já dissemos muitas vezes no passado, que Deus nos deu uma espécie de treino, né? E esse treino, esse ensaio, não chegou de surpresa e pegou a todos despreparados. Estou falando da pandemia. Não foi uma surpresa avassaladora. O mundo não mudou de um dia para o outro. Com certeza. Nunca mais voltou como era antes. Nossa normalidade de hoje não é a mesma de 5 anos atrás. Hoje temos um novo normal. Muito bem, vamos dar uma olhada em algumas dessas questões e analisá-las. Vale a pena fazermos isso. Sim, colocarmos em perspectiva com alguns vídeos e citações. E a questão é a seguinte: surpresa avassaladora? Ora, se conhecemos as Escrituras, isso deveria ser uma surpresa avassaladora para nós? Ou o vigia deveria estar sentado no muro, ou ainda melhor, de pé no muro, observando os eventos que ocorrem lá fora e clamando em alta voz para as pessoas lá dentro, que é a igreja, né? Dizendo-lhes: eu sei que está muito escuro aqui fora, eu sei que é meia-noite, eu sei que todos vocês estão dormindo aí embaixo, mas vemos algo se aproximando e gostaríamos de acordá-los, porque o som do ronco de vocês é tão alto que poderia até mesmo acordar um urso. Será que vocês, por favor, podem acordar? E se prepararem? Esse é o propósito do que estamos fazendo aqui. Vamos orar? Vamos orar. Nosso querido Pai, temos o privilégio de estarmos vendo essas coisas acontecerem diante dos nossos olhos e de vivermos no tempo em que vivemos. Mas sem Ti, nada vale. Então pedimos que o Senhor nos ilumine a mente e nos ajude a colocar tudo em prática
para ajudar os espectadores e todos os que estão assistindo e ouvindo, para que possam alertar o mundo também. Em nome de Jesus, amém. Martin, só uma pergunta. Estar desperto e pronto, ainda que isso tudo não aconteça, é pior ou melhor do que ficar dormindo e correndo o risco de ser surpreendido? Com certeza é melhor. É como um debate que houve há algum tempo atrás. Uma pessoa disse: eu prefiro viver como se houvesse um Deus e descobrir que não existe nenhum, do que viver como se não existisse Deus e depois descobrir que existe um. Sim, esse é um bom ponto. E sabe, o argumento que as pessoas têm é: como ele vai conseguir que todas as nações participem disso, uma vez que todas são ideologicamente diferentes? Isso nunca vai acontecer. Ora, mas não conseguiram reunir todas as nações na pandemia da noite para o dia? Exatamente, é isso daí. E se você já teve alguma dúvida ou ainda tem, isso deveria lhe mostrar. Muitas pessoas dizem: ah, mas as pessoas vão se opor a isso. Isso nunca vai chegar a ser implementado mundialmente. E adivinha o que aconteceu? E ainda veio com perseguição. Sim, se você não cooperasse, era jogado na prisão ou condenado, de forma que nem trabalhar você poderia trabalhar mais. Sim, em alguns países, eles vieram com seus cavalos montados e a polícia atropelou as pessoas com os animais. Vocês vão fazer o que estamos mandando e ponto final. Então, Martin, vamos dar uma olhada no que podemos aprender com isso tudo. Será um programa bem interessante. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia, que fala a respeito de uma surpresa avassaladora. A transgressão já quase atingiu seu limite. A confusão toma conta do mundo e um grande terror em breve virá sobre a humanidade. O fim está muito próximo. O povo de Deus deveria estar se preparando para o que sobrevirá ao mundo como uma surpresa avassaladora. Nosso tempo é precioso. Temos apenas poucos dias de oportunidade para nos prepararmos para o futuro, para a vida imortal. Martin, parece haver um senso de urgência nesta declaração. Sem dúvida. Então, do que precisa o povo de Deus? Martin, se o povo está dormindo, podem ao mesmo tempo trabalhar em seu reavivamento e reforma? Não. Eles estão roncando agora. Sim, eu receio que estejam roncando mesmo. Os cristãos deveriam estar se preparando para o que está por vir ao mundo como uma surpresa avassaladora. E esta preparação eles devem fazer estudando diligentemente a palavra de Deus e esforçando-se para conformar suas vidas aos seus preceitos. Deus clama por um reavivamento e reforma. Duas coisas. Algumas pessoas dizem que as duas coisas são uma só. Mas não, porque um reavivamento pode ser emocional e ter pouca substância em si. Então, sem a reforma, você tem um problema. Se você estiver desviado e fazendo coisas erradas, o reavivamento não vai ajudar. Você também tem que se reformar. Muito bem. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar isso deve ser nossa primeira obra. Chegou o tempo para que uma reforma completa ocorra. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e conflito. Houve um momento em que as pessoas acordaram e pensaram: bem, isso é coisa séria, e começaram a orar incessantemente. E, finalmente, chegamos aonde estamos agora, e todos voltamos a dormir. Um reavivamento e reforma devem ocorrer sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa uma renovação da vida espiritual, um vivificar dos poderes da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa reorganização, uma mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas.
Ou seja, é fazer de uma maneira prática aquilo que a Escritura diz. Se você não tem feito isso, Martin, é hora de fazer, porque a urgência está bem à nossa frente. Portanto, a reforma não produzirá o bom fruto da justiça a menos que esteja conectada com o espírito do reavivamento. Assim, o reavivamento e a reforma devem cumprir a sua função designada e, ao fazê-la, devem unir-se. Temos que estar fervorosos e ter a motivação do Espírito Santo. E aí, colocar isso em prática. O que você diria para as pessoas que defendem a ideia de que temos que começar algo novo, um novo sistema, porque o atual que a nossa igreja está atuando precisa ser reformado? Martin, nós somos um porto da verdade ou pequenos conclaves de discussões e debates? Se nos unirmos na verdade, então iremos correr com a verdade e o resto vai se encaixar. Então, eu acredito que a reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Então, eu entendo que isso é algo pessoal. É algo pessoal aonde você não tem vivido em harmonia com o que diz a Bíblia. Então, isso aí não é reorganizar a organização. Não, é reorganizar o seu coração. É uma mudança pessoal. Então, Martin, vamos ver se podemos nos reorganizar em termos de urgência dos tempos, para que assim possamos dizer às pessoas: acordem, estamos quase lá. Se você não tem feito esse trabalho ainda, é melhor começar a fazê-lo. Porque quando isso acontecer, quando você acordar e começar a parar as suas lâmpadas, aí vai descobrir que não tem óleo. Agora é a hora de pegar o óleo. Agora. Muito bem, vamos analisar as circunstâncias e ver o que podemos descobrir. O mundo é um teatro. Os atores são seus habitantes e estão se preparando para representar seu papel no último grande drama. Com as grandes massas da humanidade, não há unidade. Isso é frequentemente usado como argumento. Nunca acontecerá, o mundo nunca se unirá. Ora, mas eles se uniram rapidinho durante a época da pandemia. Não importou o país, religião, todos se uniram. Todos unificados. Deus está observando. Seus propósitos em relação aos seus súditos rebeldes serão cumpridos. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por um tempo. Um poder vindo de baixo está operando para trazer as últimas grandes cenas do drama. E uma dessas cenas, Martin, será Satanás vindo como Cristo e trabalhando com todo o engano da injustiça para aqueles que se prendem junto às sociedades secretas. Aqueles que estão cedendo à paixão por confederação estão elaborando os planos do inimigo. A causa será seguida pelo efeito. Então, Martin, o que temos pregado há anos aqui parece estar inculcado nesta declaração. Sim, porque conecta toda essa enganação e injustiça a essas coisas. Veja, como Cristo vai voltar, eu acho que é uma parte que podemos também dizer que, nessas discussões que estamos tendo com essas pessoas, que eles acreditam estarem defendendo Cristo. Correto? Mas não é da maneira correta. Além disso, eles podem ter aparência de moralidade, mas pertencerem a sociedades secretas. E talvez tenham muitas coisas escondidas em seus armários. E eu me refiro a todo tipo de coisas, em suas pequenas ilhas com atividades devassas, né? Mas essa não é a questão. Qual é a tendência em termos de implementação de valores morais apoiados pela igreja? E eu nem estou a dizer que as igrejas que estão implementando essas coisas estão necessariamente do lado certo da questão moral. Martin, veja só algo que provavelmente não é, digamos assim, não é a fonte mais confiável do mundo, né? Mas é interessante. Ora, se um vídeo
nos faz entender o que eles estão pensando, eu acho válido. Nós temos que saber o que eles estão dizendo no ambiente deles também. Por exemplo, a gente fala um pouco sobre Blavatsky, Bailey, sobre o que elas disseram que vai acontecer. Para entender os planos deles, né? Então, acho válido. Temos aqui um ex-líder da Igreja de Satanás, e ele quer expor a agenda satânica para os anos de 2025 a 2027. Claro que essas datas são muito interessantes, porque temos uma agenda em 2025 que está sendo implementada, como já falamos nos outros programas, não é? Nós fizemos declarações sobre 2027, não que dissemos que seria o fim do mundo, mas dissemos que essas datas são interessantes por várias razões. Bom, vamos ver o que esse homem tem a dizer. Eu era o líder de uma organização satânica. Eu vi a agenda satânica com os meus próprios olhos. Eu estava em suas reuniões discutindo essa agenda com outras organizações satânicas ao redor do mundo. A cada 9 anos, ela é atualizada. A última de que estou a par é a que está sendo posta agora, até 2027. Depois disso, eu não sei qual agenda será, mas vi com os meus próprios olhos as conferências online em que participei com outros líderes satânicos. E o que foi planejado está acontecendo hoje no mundo. Quando eu finalmente saí do satanismo em maio de 2022, eu disse, e eu tenho isso gravado, tá? Eu disse que em 2025 as pessoas serão presas na rua por orar por outras pessoas. Pessoas serão processadas por serem cristãs na Europa. Eu disse isso porque eu conheço a agenda. Não foi uma profecia ou algo que eu vi no futuro. Não, é porque eu estudei a agenda. Eu sabia o que era para acontecer. Então, o que eu estou dizendo hoje é que em 2027 haverá uma religião mundial. A única religião que será aceita ao redor do mundo por lei. E não é o cristianismo. Quando ele diz que não será o cristianismo, bom, poderia ser uma irmandade de religiões? Eu acho que sim. Ele falou aquilo que ele sabe, porque não foi dito a ele qual religião seria. Ele acha que é o islamismo. Mas, como você acabou de mencionar, hoje nós temos essa irmandade. É o acordo abrâmico. Sim. Bom, poderia ser, como dissemos, como no Papa anterior, uma fraternidade. O Papa anterior insistia na fraternidade. E nas nações cristãs teria um sabor cristão, enquanto que nas nações islâmicas teria o sabor islâmico, dependendo de onde você estiver no mundo, obviamente. Mas haveria uma agenda conjunta que incorporaria a moralidade. E dizer que não será uma religião cristã, quando você pega os acordos abrâmicos, a porção cristã, segundo eles, nem isso se qualifica como cristão. Não, porque nega a expiação. Mas vamos deixar isso de lado agora. Em uma nação cristã, você poderia ter a moralidade cristã. Agora, a legislação que uniria essas religiões, seja o cristianismo, o islamismo ou qualquer uma, não poderia ser um dia de descanso em comum? E se esse dia de descanso fosse iniciado pela besta, que é o catolicismo? Aí, a marca do poder eclesiástico dela se tornaria uma marca universal. Seja por razões climáticas, religiosas, isso é irrelevante, correto? Se for apenas por razões econômicas ou ambientais, tanto faz, ainda é a lei do Papa. A gente sempre diz aqui, porque as pessoas perguntam, tá, tudo bem, mas se for o domingo, o que levaria os ateus e outras religiões a aceitar isso? E a gente sempre diz que uma das melhores maneiras de fazer isso é o clima. Nas nações islâmicas, por acaso existem leis e códigos morais? Sim, existem leis para se vestir, todo tipo de regra.
E eles têm uma lei específica que trata desta situação moral? Sim, é a Sharia. Então, as outras nações já têm a sua legislação moral. São as nações cristãs que não têm. Então, se pudessem implementar isso, poderiam concordar em algumas coisas. Com relação ao dia de descanso, não podemos concordar com eles porque existem dois opostos. O primeiro, segundo a Escritura, é o sinal ou a marca de autoridade de Deus, que é o sábado. Já segundo o catolicismo, o mundo evangélico, é o domingo, que dá a eles a autoridade para implementar os seus valores morais, correto? Então, é aqui que entraríamos em conflito com o sistema. Então, eu não acredito no que ele disse ali sobre o cristianismo não estar envolvido, mas é o cristianismo bíblico que será confrontado. Essa é a questão. Agora, o que ele disse se tornou realidade? As pessoas estão sendo presas por orarem por outras pessoas, ou mesmo por orarem mentalmente, ou abordar questões como aborto ou algo assim? A resposta é claro que sim. Mostre os vídeos, Martin. Bom, pelo que eu entendi, eu estou citando a Bíblia, pregando minha fé e estou sendo oprimido pela polícia, mesmo eu não havendo feito nada de ilegal. Você está dizendo na câmera que está sendo oprimido pela polícia, mas isso não é verdade. Nós estamos aqui porque recebemos inúmeras ligações. Então, basicamente, qualquer pessoa pode mentir sobre outra e dizer que ela está incomodando e ela será automaticamente desligada, é isso? Veja, nós não estamos oprimindo você em nada. A questão é que recebemos muitas ligações e viemos falar com você. Se algumas pessoas se ofenderam, isso não quer dizer que seja um delito. Pelo menos é assim que eu entendo. Veja, não é problema você ter a sua liberdade de expressão. Ninguém questiona isso. O problema é que alguém fez uma alegação de que o que você estava dizendo causou medo a ela, tendo o elemento de crime de ódio. É por isso que estou aqui. Não tem nada a ver com a sua liberdade de expressão em relação ao que você estava expressando. É o tópico que me trouxe aqui. Tá, mas para que haja uma infração da seção 4A ou 5... eu deveria estar usando palavras ameaçadoras, abusivas ou insultuosas. E certamente não é o que estou fazendo. Eu não estou dizendo que o senhor é culpado de nada. Eu não disse isso. Ouvi? Mesmo que não seja essa a sua intenção, alguém sentiu isso e por isso nos ligaram. Sim, eu entendi. Eu disse para você tomar cuidado com o que está dizendo, porque as pessoas estão se ofendendo com o que você está dizendo. Agora, se recebermos reclamações dizendo que alguém fica ofendido, então temos motivos para prendê-lo. Debaixo de qual lei? Ora, debaixo da lei da Escócia. Qual lei? Ora, do direito penal. Mas qual que é a ofensa? Só porque alguém se sentiu ofendido? Eu não cometi nenhum crime de ódio. Se alguém se sentiu ofendido, isso é uma ofensa, é uma infração. A Bíblia é ofensiva. E eu tenho tenho toda a liberdade religiosa nessa terra que foi comprada pela coroa. Vejam, o próprio rei, em sua coroação, colocou a mão na Bíblia e fez um juramento ao povo. Então eu tenho o direito de pregar a Bíblia. Ora, você não me dê sermão, tá bom? Só estou fazendo meu trabalho. Bem, Martin, a questão é que eles afirmam que se alguém se ofende, você pode ser preso por isso. Agora, se você prega que um certo sistema religioso é o anticristo, muitos não ficariam ofendidos, talvez mais de 1 bilhão, no mínimo. E outros também. Mais certo que a certeza. Com certeza. Então, veja, para mim, é interessante ver que eles dizem, olha, a gente não está discutindo que você tem liberdade de expressão. Mas se a sua liberdade de expressão ofender alguém, aí você já não tem mais ela. Correto. Agora, o que disse aquele ex-satanista? Ele estava falando a respeito de um plano de 2025 a 2027. Bom, em 2025, o mundo esotérico nos disse que haveria uma externalização da hierarquia. Então, de certa forma, as forças demoníacas devem ter acesso direto e influência sobre a sociedade, sobre os líderes na sociedade, governos, políticas.
E a questão é, existe algum movimento hoje nesta direção? A gente não vai repetir o que alguém já fez muito bem, não é? O Matthew Shanshi deu uma palestra outro dia sobre o falso Cristo que está prestes a aparecer. Ele aborda exatamente esta questão das previsões de Alice Bailey para 2025. E ele explica que houve reuniões onde isso foi discutido e até que ponto essa questão progrediu. Sim, existe um documento sobre um repórter que realmente entra em detalhes sobre isso. E ele fez um ótimo trabalho. O link está aí na tela para quem quiser assistir inteiro. E também estará na descrição do vídeo. Eu aconselho a todos que vão assistir o vídeo do Matthew Shanshi, que ele fez com os seus colegas, porque é realmente um trabalho maravilhoso. Eu acredito que vale a pena ver. Então, vá assistir o canal dele, veja o que ele tem a dizer sobre o assunto. A questão é que aquilo que Alice Bailey disse há muitos e muitos anos está realmente se concretizando nos tempos em que vivemos. E é claro, também teremos essas manifestações enormes de OVNIs, conexões alienígenas, tudo mais, né? As notícias estão já cheias desse assunto. Você ouviu falar deste objeto que... Não era um objeto. É uma luz que vira um telescópio. E acredito que, do jeito que está aproximando, não pode ser um cometa. Correto. Um professor da universidade afirmou que era uma nave espacial. Seria alguém tentando fazer contato com a Terra. Sim, e era movido a energia nuclear porque tinha uma luz na frente e não tinha luz na cauda, como um cometa normal. Mas, sei lá, seja como for, essa ideia de que estamos entrando em contato com o mundo lá fora, é isso que importa. E já tivemos conversas em outros lugares onde lidamos com a questão dos OVNIs. Sim, lá no canal Strange Normal, com o Bradley. Nós tivemos uma bela entrevista ali com ele. Ele faz muitos programas sobre o tema. Correto? Também tem as pessoas da Heritage e da Hope, com quem fizemos entrevistas. O Lennox e o Doug Wilson. Eles também tiveram uma participação ali no Strange Normal com o Bradley. Sim, é verdade. Então, nós acreditamos que estas são manifestações demoníacas, porque este mundo, do jeito em que estamos agora, a situação atual é perfeita para tratarmos dessa situação do pecado. E sabemos quem está mexendo os pauzinhos, né? Aqui temos um mundo demoníaco e o mundo dos seres humanos juntos. E o mundo demoníaco vai se manifestar. Em outras palavras, ele vai participar ativamente dos eventos, enquanto antes estava apenas nos bastidores, em sociedades secretas e organizações satanistas, com seus rituais, invocações, etc. Tem acontecido em igrejas, supostas igrejas, né? Ou se aconteceu em sociedades secretas, isto é irrelevante no momento. Mas antes era nos bastidores, era secreto. Só que agora vai se tornar público e aberto. E Hollywood não tem nos preparado para isso. Ah, sim. Eles têm uma agenda clara. E, segundo ele, isso começaria a se manifestar em 2025. É o ano em que estamos agora. Então, assistam ao documentário do Matthew Shanshi e veja por si mesmo se é assim ou não. Mas a questão é que estamos avançando, né? Então, vamos falar sobre a posição evangélica, ou melhor, os evangélicos no mundo, que hoje estão focados nessa questão de que a hora é agora de resolver tudo, porque a janela de oportunidade para conter a imoralidade e o mal está passando. Então, se não agirem agora, será tarde demais. Sim, eles não querem perder esta oportunidade com o Trump no governo dos Estados Unidos. Correto? E, por exemplo, o Lennox, com quem falamos, está nessa mesma esfera. Mas também queremos saber o que o Douglas Wilson tem a dizer, porque a influência dele é muito maior.
Sua influência se estende até os altos escalões do poder. E tivemos o privilégio também de, além do Lennox, falarmos com o Doug Wilson. Então vamos dar uma olhada em algumas das discussões anteriores. Ele conversou com o Tucker Carlson também com a CNN. Então, obviamente, essa questão está sendo amplamente discutida neste momento. Vamos dar uma olhada. Toda a lei é uma moralidade forçada. Por definição? Sim, por definição. Não é uma questão de se você está impondo uma moralidade, mas sim qual você está impondo, tá? E se alguém disser, bem, você vai acabar impondo moralidade, eu digo, sim, a lei é isso, tá? Não é possível ter uma sociedade estruturada e ordenada sem imposição de moralidade. Mas aí vem a pergunta, qual moralidade? Todo sistema moral surge da adoração de um Deus. Por exemplo, na Arábia Saudita, você tem um sistema moral que é nitidamente diferente do sistema moral que surgiu de um país com história e cultura cristã. Então, o Deus que você adora, e este é um princípio que você vê através de toda a Bíblia, você se torna como o Deus que você adora. As pessoas começam a se conformar com a imagem que eles consideram ser maior do que elas. Você é o que você adora. Então, se você está em uma nação cristã, é porque você quer estar em uma nação cristã. Vamos deixar algo claro aqui. Muitas nações cristãs foram inundadas por migrantes. E em algumas dessas nações, esses migrantes podem ser de outras religiões, especialmente na Europa. E, naturalmente, isto afeta a identidade daquela nação ou daquele continente, correto? Portanto, existem movimentos hoje cuja moralidade não queremos nos associar, por exemplo, a do islamismo. Não queremos viver sobre a Sharia. Preferimos as normas cristãs. E isso é uma conclusão até mesmo de cientistas ateus em todo o mundo. Eles concluem, olha, eu prefiro viver em uma nação com cultura cristã, certo? Pois eu prefiro estar sob essas regras do que as regras da outra religião. Mas, enquanto isso, a migração está aumentando. E os continentes, seja a Alemanha ou a Inglaterra ou todos os outros, estão se tornando cada vez mais islamizados. E, ao mesmo tempo, há um outro movimento que diz, não, nós vamos nos livrar de todos os imigrantes ilegais. Ou, pelo menos, daqueles que não querem se conformar ao nosso conjunto de regras. É quase como um ressurgimento do patriotismo. Correto. E a esquerda sempre esteve muito aberta a essa mistura. Já a direita sempre foi muito contrária à mistura. Portanto, quer falemos sobre o problema da França, quer falemos sobre o problema na Inglaterra ou na Alemanha, essa é uma grande divisão. E neste momento, quem está no poder são mais aqueles que estão no lado conservador. E a gente avisou que o pêndulo ia começar a mudar de direção. Já mudou lá nos Estados Unidos. Sim, e os Estados Unidos tomaria a dianteira disso. Então, será que isso é uma coisa óbvia? Ora, claro que é. Já não começaram a dizer, precisamos de normas cristãs? Sim, com certeza. Ele já não introduziu na Casa Branca um sistema para tomar conta disso, para certificar-se de que o cristianismo não será mais pisoteado? Ele já não tomou medidas contra a imigração? Na última entrevista que eu assisti, ele disse, foram nos últimos 90 dias, acho que nenhum imigrante ilegal passou pela fronteira. Agora, é interessante que nos Estados Unidos, a maioria dos imigrantes não são necessariamente de outra religião além do cristianismo. Muitos deles são da América do Sul, que são católicos, né? Mas o problema é que eles se alinham com o pensamento liberal, ou seja, a esquerda. A esquerda prefere tolerar os problemas resultantes da lacração, ao invés de darem o poder à direita para se livrarem dos imigrantes.
Mas agora a direita chegou ao poder, e é por isso que ela está desesperada para acabar de vez com a esquerda. Então, aí está. É uma questão entre Rei do Norte e Rei do Sul. E o resto da Europa é uma questão de normas religiosas em conflito. Eles agora querem voltar às suas antigas raízes cristãs. Mas será que há um movimento nessa direção? Bom, assim como disse Wilson, eles querem implementar leis. Querem implementar a moralidade. Ele disse isso ao Tucker Carlson. Quer fazer isso por lei. O Deus a quem eles servem é o Deus da Bíblia, a Bíblia é cristã, o Deus do cristianismo. Portanto, as nossas leis serão cristãs. É o que ele disse, basicamente. Agora, veja o que houve em nossa conversa com Lennox. Você acha que o seu líder político de preferência, após chegar ao poder, deveria ser bem radical e já colocar decreto dominical e tudo mais? Ou você acha que ele deveria comer pelas beiradas? Na verdade, você não precisa de uma população majoritária que lhe apoie. Precisa apenas de uma minoria com poder. E então essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria. Que é o que o Trump está fazendo agora, porque durante muitas décadas tivemos um relacionamento muito gentil, uma direita muito fraca com relação a impor sua vontade. E agora ele está mostrando ao país que existe uma pessoa que tem poder executivo para exercer esse poder em seu ramo. Eu acho que não dá para escapar da natureza da política, que é agonística. Existe uma luta. Chega um ponto em que você vai debater, e se você vencer, você vence. Você pode impor a sua vontade sobre aqueles que discordam. Com relação às leis azuis, e veja, isso é algo que os anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas, todos concordam. Menos os adventistas do sétimo dia. Mas, enfim, tá difícil em todo lugar, né? Digamos que as leis trabalhistas tornem quase impossível ter 2 dias de descanso, porque o mundo está basicamente pedindo apenas 1 dia de descanso, um dia sincronizado. E se essas leis forem nessa direção, de começar a legislar a primeira tábua do Decálogo? Olha, eu sou a favor de legislar a primeira tábua do Decálogo. Agora, eu posso imaginar um país onde 99,9% da população guarde o domingo. E isso fará com que alguém que ache que tem que guardar a quarta-feira acabe passando por situações difíceis, né? Eu acho que há um grande valor em uma sociedade que segue a mesma linha. Nossa preocupação é que, a longo prazo, o nosso povo tenha que enfrentar prisão no futuro, como aconteceu em 1888. Tá, veja, se isso acontecer, realmente será ruim. Mas se essa coisa ruim acontecer, seria muito melhor do que o que estamos tendo agora. Como assim? Veja, acabamos de matar 60 milhões de bebês. E qual é a alternativa? A alternativa é onde estamos agora, onde as pessoas querem defender o transhumanismo, engenharia genética, união de seres humanos com animais. Estamos em um mundo selvagem, e eu não acredito que deveríamos ficar assustados pelo que alguns cristãos fizeram há 300 anos. E eu sei que alguns cristãos estão dizendo por aí, ei, não seria legal se voltássemos à Idade Média. Eu sou contra isso, mas agora este não é o grande perigo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Digamos que eu tenha uma padaria e seja forçado a fechar o meu negócio aos domingos. Isso não seria contra o meu livre direito de guardar o mandamento e trabalhar 6 dias? Eu acho que aí a coisa fica complicada. Acho que para que haja harmonia em todos, seria muito mais fácil se os adventistas do sétimo dia reconhecessem o domingo como dia do Senhor. Aí não teríamos mais esse tipo de problema. Mas eu acho que não vai acontecer. Não podemos fazer isso. A Bíblia nos proíbe. Esta seria a maneira mais simples e organizada de se fazer isso. Veja, suponha que temos uma grande nação cristã. E a grande maioria dos cristãos dos Estados Unidos guarda o domingo como dia do Senhor, né? Se eu fosse um país adventista do sétimo dia, ou se você forçasse a formação de um país adventista em algum lugar,
e eu fosse lá nesse país adventista, eu iria me adaptar ao costume daquele povo, não é mesmo? Mas para que isso aconteça, os adventistas teriam que ser a maioria, não é? Nós olhamos para a profecia que nos diz para onde estamos indo. E estamos vendo todos esses tentáculos atualmente no governo e também na Suprema Corte, sendo que hoje a maioria é católica romana, né? E colocando em ordem todas estas coisas. Agora, quando o nacionalismo cristão for implementado, quem será a força motriz por trás dele? Seria a sua visão? Ou seria a visão do catolicismo romano? Eu acho que existem pessoas que, se chegassem ao topo do movimento nacionalista cristão e começassem a dar as ordens, com certeza elas diriam coisas que não deixariam vocês nem um pouco felizes. Mas eu acho que, se pessoas como eu chegassem nessa posição de liderança do nacionalismo cristão, eu acredito que vocês não teriam nada com o que se preocupar. Agora, o interessante é que, segundo ele, seria muito mais fácil se nós simplesmente mudássemos de opinião. Mas o grande problema é que este livro é muito claro. Então, se nós mudássemos de opinião, estaríamos violando a nossa consciência em termos do que é dito aqui sobre este assunto. Mas, neste caso, estaríamos mudando um dos mandamentos. Exatamente. Agora, o catolicismo romano não teve problema algum em fazer isso. Eles mudaram. Eles admitem que mudaram e querem aplicá-lo de acordo com o seu catecismo e de acordo com suas encíclicas. Porque a Rerum Novarum, defendida pelo Papa atual, diz que é uma lei que o Estado deve legislar. Deve legislar. E você se lembra que em nossa conversa com o Doug Wilson, ele disse exatamente a mesma coisa. Isso mesmo. A convicção dele também era de que o culto havia sido transferido do sábado para o domingo. Ele defende isso. Você lembra do que o Lennox acabou de dizer? Ele acredita que foi uma mudança total no cosmos que aconteceu. Exato. Agora, é aqui que temos uma divergência clara de opiniões. E é incrível para mim que o pensamento, como dissemos na introdução, o pensamento deles é, afinal, o que é pior? Deixar o mundo inteiro ir para o ralo? Ou aceitar este mal menor em nome da unidade, sendo este mal menor uma divergência com alguns poucos cristãos, a fim de salvar todo mundo? Sim, ele também falou sobre a minoria, porque a maioria será favorável ao domingo. Aí perguntamos a ele, mas a maioria está necessariamente correta? E daí o Alex utilizou o exemplo de que quando Jesus estava aqui na Terra, por acaso a maioria estava certa? Ou a minoria estava correta? Correto. Então, Martin, isso é muito fascinante. Agora, deixe-me esclarecer um ponto. Isso não é para atacar as pessoas com quem fizemos as entrevistas. Não, as nossas conversas foram bem civilizadas. E, de acordo pelo menos com o que eles disseram, eles não têm a intenção de perseguir ninguém. Mas o fato é que a história mostra que nem todo mundo pensará como eles com relação a isso. E eles mesmos reconheceram isso. Se a sociedade finalmente decidir estabelecer a moralidade para consertar esse mundo, né? E um grupo diz que não é assim que funciona, certamente aparecerão pessoas que dirão que é melhor que este pequeno grupo seja removido em prol do bem da maioria. E quem é que está sempre defendendo o bem comum? Não é o catolicismo? 100%. Então, Martin, a questão é, será que estamos naquele ponto em que as coisas podem ocorrer em uma surpresa avassaladora? Quem não está prestando atenção, com certeza será pego de surpresa. Muito bem, vamos ouvir o que o Wilson tinha a dizer na CNN. Uma nova igreja foi inaugurada discretamente aqui em Washington, a apenas 3 quarteirões da capital do país. O secretário de Defesa Pete Hegseth compareceu ao primeiro culto.
A igreja faz parte da comunhão das igrejas evangélicas reformadas, e seu objetivo é a dominação cristã global sobre uma interpretação estrita da Bíblia. O pastor sênior da Christ Church, Doug Wilson, não se desculpa por suas crenças em Deus e em seu país. Eu gostaria de ver a cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o Estado ser um Estado cristão, nossa nação uma nação cristã. Eu gostaria que o mundo fosse cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson como nacionalista cristão estão ganhando força dentro do governo americano, com a recente inauguração de sua nova igreja e participação de pessoas de alto nível como o secretário de Defesa Pete Hegseth. Você está abrindo uma igreja perto do governo porque a sua missão é transformar esse país numa nação cristã? Sim, toda a sociedade é teocrática. A única questão é, bem, qual Deus? Em uma democracia secular, é o demo, o povo. E em uma república cristã seria Cristo. O que você diria ao muçulmano que está assistindo essa entrevista? Quem é você para dizer que a sua visão de mundo é melhor que a minha? O seu Deus é melhor que o meu. Ora, se eu for para a Arábia Saudita, eu vou respeitar as regras do Deus deles. Mas você disse que gostaria que o mundo fosse cristão. Sim. Então você quer substituir a religião deles pela sua? Sim, mas por meios pacíficos, compartilhando o Evangelho. E ainda há muito trabalho a fazer. Acredito que estamos trabalhando aqui em nosso cantinho, no nosso próprio lugar. Ele está rapidamente ganhando muito poder. Tem centenas de igrejas estabelecidas ao redor do país. Na verdade, eles querem literalmente tomar conta das cidades. Eles têm acesso ao governo. Wilson faz parte de um movimento nacionalista cristão mais amplo que faz incursões com o governo Trump. Foi aberto um departamento de fé liderado pela pastora evangélica Paula White. E pessoas são vistas do lado de fora da Casa Branca, entrando, orando e falando em línguas. Estamos aqui no solo da Casa Branca, estamos declarando sua palavra. E agora existe um culto de oração mensal no Pentágono, iniciado por Hegseth, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo. Não está estritamente ligado a nós, mas é algo que adoraríamos que acontecesse. O ministro Hegseth elogiou Wilson publicamente. Nós estamos apoiando pessoas como Doug Wilson e outros. A influência de Wilson se espalha pelo mundo com mais de 150 igrejas. Lennox Califungua veio da África do Sul. Eu queria fazer parte de uma comunidade que estava fazendo algo para a construção de instituições cristãs. Existem outras famílias negras nessa comunidade? Ah, claro que sim. Há outros negros envolvidos. Quanto tempo até nosso país se tornar uma teocracia cristã? 250 anos? 250 anos? Sim, é nisso que acredito. Mas você acha que vai acontecer? Sim, eu acredito. Nós não vamos inaugurar nada por nós mesmos. Somos somente pioneiros. A CNN entrou em contato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para investigar sobre o relacionamento do secretário Hegseth com Doug Wilson. E um porta-voz disse que Hegseth é, entre aspas, um membro orgulhoso da rede de igrejas fundadas por Wilson. E que o secretário, abre aspas, aprecia muitos dos escritos e ensinamentos do Sr. Wilson. Fim da citação. Muito bem, Martin. Agora, qual é a possibilidade, considerando as declarações sobre a urgência da situação, da rapidez com a qual ela tem que ser implementada, e assim como disse o Lennox, que está no mesmo time deles, né? Que disse que a questão entre o sábado e o domingo será realmente um ponto de conflito. E assim seria melhor que os adventistas abrissem mão do sábado para se adequar à maioria. Ele disse isso. Bom, qual é a probabilidade, Martin, de que dois pequenos ministérios, como o Heritage and Hope e o Clash of Minds, tivessem esse privilégio incrível de poder falar cara a cara com ambas as entidades? Acho que Deus abriu uma grande janela aqui. E por isso eu sinto um peso de responsabilidade que recaiu sobre nós. Eu não acredito que aquilo que dissemos nessas entrevistas, eu não acredito nem que os melhores argumentos que poderíamos ter dado para defender nossa posição mudaria qualquer coisa. Mas se esses programas que fizemos puderem despertar as pessoas para o confronto que nos espera, se elas pudessem acordar de seu sono
Veja, em 1888, foram apresentados fatos que influenciaram e persuadiram o povo. Mas isso não vai acontecer uma segunda vez. E a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem que não vai haver uma segunda vez. Este é o segundo cerco. E vou colocar outro ponto aqui. Os dois com quem conversamos disseram que eles não têm a intenção de perseguir. Mas a gente afirmou que a história mostra que, mais cedo ou mais tarde, isso leva à perseguição. Agora, concordamos com muitos dos pontos que motivam eles. Com relação à moralidade, com certeza. A sociedade está uma bagunça. Que mundo maravilhoso seria se todo o planeta adotasse a boa moralidade cristã. Mas a questão é, o cristianismo deveria ser legislado, porque sempre que isso aconteceu no passado, quando um sistema legislou o cristianismo, a perseguição foi o resultado e pessoas morreram. Foi uma catástrofe. A questão, Martin, é que mesmo que não tenhamos influenciado eles, e essa não é a questão, mas quando esses eventos ocorrerem, eles poderão tomar uma decisão para o lado correto. Pois graças à conversa que tivemos nesses programas com eles, tivemos a chance de mostrar que a Escritura disse que isso aconteceria. É verdade? E quando virem acontecer, eu tenho essa esperança. E o Espírito de Profecia me apoia nisso, de que muitos enxergarão e se converterão. Então isso não é uma condenação ao Lennox, não é uma condenação ao Wilson, mas é um apelo para que eles tomem uma decisão sobre o que será a norma, o consenso da sociedade e sua definição, ou melhor, a doutrina papal sobre o bem comum, ou a Bíblia. E tem outra questão que colocamos para eles. Nós estamos vendo o governo, o Supremo Tribunal, assim como outros atores, todos fazendo parte de um sistema que, segundo a Bíblia, é o sistema do anticristo. Martin, eu acredito que Deus abriu uma porta. Eu acredito que Deus nos deu uma oportunidade de expor um caso. Se vão aceitar o nosso argumento ou não, isso é irrelevante. Mas se Deus nos deu a chance de fazer isso, quer dizer que Ele quer que acordemos, porque o tempo é curto? Sim, as coisas estão acontecendo. Vamos dar uma olhada no que o Parlamento das Religiões Mundiais decidiu. O que ele planeja realizar na próxima reunião? Temos aqui o diálogo triabrâmico sobre a crise climática. E sempre associamos a crise climática à legislação dominical no passado. E as pessoas podem assistir nossos programas onde falamos isso. Bom, dizem eles, o que a nossa fé exige? Veja, não é sugere. O diálogo triabrâmico sobre a crise climática. Este webinar é um fórum para líderes de cuidado da criação e ativistas de base para analisar suas comunidades e públicos estratégicos na situação concreta de 2025. Olha a data aí de novo. É fascinante como essas duas datas sempre aparecem. Os painelistas explicarão como a Laudato Si, ora, não é a encíclica do Papa Francisco, e Al-Mizan, que é um documento islâmico sobre as mudanças climáticas, assim como outros textos, estabelecem as bases para uma ação eficaz em prol do clima, que seja compassiva e em escala para a crise. Martin, vamos ser bem diretos aqui. Na minha opinião, isso daí é uma crise criada. Ela não existe, mas mesmo assim é problema deles, né? À luz da sabedoria das crenças abrâmicas. Eu queria fazer uma pergunta que já ouvi antes. Bem, as pessoas dizem, já fizeram declarações aí, né? Dizendo, todo mundo estava esperando que a crise climática ia trazer a lei dominical. E todos acabaram quebrando a cara. Será assim mesmo? Não. Eles ainda estão trabalhando nisso. Tá. Se essa administração atual, o governo Trump, que saiu do Acordo de Paris,
começou a furar para achar petróleo. Como já dissemos antes, se quiserem implementar o domingo como dia de descanso, os ativistas do clima embarcarão nisso porque é para o bem da Terra. Este é o argumento deles. É isso que eles querem. Se moralidade e normas cristãs forem ferramentas para isso, então tudo bem. Porque um terá a marca na testa e o outro terá na mão. Nós já dissemos aqui que isso aí seria uma cola, e ainda acredito nisso. Vai unir todos eles. Muito bem, vamos ver o quão aceitável é o Al-Mizan, que é a versão islâmica das razões pelas quais precisamos da atividade climática. É a Laudato Si islâmica, né? Isso. É uma aliança para a Terra. Desculpe, mas isso é adoração a Gaia, né? Mas enfim. Bom, Al-Mizan é uma aliança para a Terra. Apresenta uma perspectiva islâmica do meio ambiente com o objetivo de fortalecer ações locais, regionais e internacionais que combatam as mudanças climáticas e outras ameaças ao planeta. É um esforço global. Global, Martin. Portanto, é uma plataforma comum para chegarem na escada da legislação moral. E o domingo está inserido nisso daí. Não dá para separá-lo. Al-Mizan reafirma os princípios que regem a proteção da natureza e uma forma que atenda aos desafios atuais. É baseado na Surata Rahman, o Misericordioso, na qual Alá Todo-Poderoso descreve a criação em seu equilíbrio perfeito. Então temos duas divindades, que, segundo duas religiões, exigem que comecemos a implementar uma legislação moral. Para o clima, né? Muito lembre-se que a Laudato Si também fala muito da Gaia, do irmão, filho, irmão Lua, o que for, sei lá. Não lembro das palavras. Certo. Martin, aqui você tem essa questão do islamismo, implementando a Sharia. E vimos que houve um clamor público de que o componente cristão, entre aspas, da Europa, acredita que a base era cristã, não quer estar sob o sistema islâmico. E como já dissemos antes, é fascinante que o Richard Dawkins, que é um ateu, diz que é um cristão cultural. Ele gosta das leis cristãs. Então, Martin, quando eles querem implementar essas leis da Sharia, e os governos liberais acabam permitindo isso, será que eles podem esperar uma reação negativa? Ora, sem dúvida. Vamos dar uma olhada. Agora, a lei da Sharia é válida na Áustria. Um tribunal tomou uma decisão amplamente condenada pelos moradores locais. Em uma decisão jurídica histórica, o tribunal decidiu que um contrato celebrado entre dois empresários que usam a lei da Sharia são válidos no país. Uma das partes levou o caso ao tribunal, apontando a natureza arbitrária da Sharia. Ela é muitas vezes sujeita a interpretações divergentes por parte dos estudiosos e é uma lei fundamental da lei austríaca e seus princípios. Mas o tribunal rejeitou o argumento, afirmando explicitamente que o acordo da Sharia não contradizia os valores austríacos. A decisão provocou fúria no governo conservador. Cláudia Placon, ministra da Europa, Integração e Família, afirmou que a Sharia tem nada a ver com a Áustria e os princípios da nossa Constituição. Esta é a mais recente reviravolta na relação conturbada da Áustria com o islamismo. O país foi o primeiro na Europa a reconhecer a religião com a sua lei islâmica de 1912. Mas as alterações da lei que proíbe o financiamento estrangeiro para mesquitas provocaram uma reação negativa por parte de muçulmanos. Em 2017, o país proibiu a burca. A Grã-Bretanha está a assistir a uma crescente preocupação sobre o papel dos tribunais da Sharia em sua sociedade. Maomé é o nome de bebê mais popular na Grã-Bretanha pelo segundo ano consecutivo. Eu gostaria de parabenizar Maomé por essa dobradinha. É uma vitória consecutiva para Maomé. Houve um aumento de 23% no número de bebês chamados Maomé no ano passado. Nomes tradicionais britânicos estão saindo de moda. Certo. Por que estamos mostrando essas coisas? Estamos mostrando que o mundo se dividirá em grupos morais, controlados pelo islamismo ou pelo cristianismo. No momento, ainda existe esse conflito entre o pensamento liberal e o pensamento conservador. Mas a reação está se tornando tão grande que há mudança para o lado conservador. Sim, o pêndulo está se movendo. Anteriormente, o pêndulo estava completamente para o lado esquerdo durante o governo Biden.
Na verdade, na Europa estava indo para a direita nessa época. E aí, de repente, os Estados Unidos foi para a direita. Mas não no Reino Unido. Vamos ver o que vai acontecer. Mas agora já começou a acontecer. E é interessante que Hollywood tenha lançado alguns filmes com pequenas dicas interessantes ali que vale a pena dar uma olhada. É apenas para fazer uma ligação com o que aquele ex-líder satanista estava dizendo sobre o plano deles. Ouça só isso. Eu vi a terra devastada, eu vi o horror que estava por vir. É pecado desejar nunca ter nascido? Os 1000 anos terminaram. Apocalipse 27. 1000 anos se passaram. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão. 27. Eu não sou o cara mau. E o que você diz sobre o fim dos dias? Encare como um novo começo. Uma mudança de gestão. E você vai estar ao meu lado lá no térreo. Vai ser muito legal. Você vai ver. O que você quer, diga. Me diga o que você quiser que eu te dou. Eu estou aqui preso nessa terra desde que essa porcaria toda começou. Quem, em sã consciência, Kevin, poderia possivelmente negar que o século XX foi inteiramente meu? Agora é a minha vez. Incrível, não é? Bom, provavelmente vão nos acusar de marcar datas novamente. Mas não estamos marcando datas, apenas observando o que essas pessoas aí estão dizendo. E eu acho interessante que pareça haver essa coisa de uma nova agenda aparecendo aí. Vinda do lado satânico. De todos os lados. De toda parte de Hollywood. E a propósito, vamos deixar claro novamente, Hollywood é teatro jesuíta. Os jesuítas são inimigos de Jesus, embora eles coloquem o nome de Jesus no nome de sua ordem. Eles odeiam a palavra de Deus, a chamam de áspide venenosa, eles mesmos a chamaram assim. Seu principal objetivo é destruir o cristianismo protestante e trazer o mundo de volta à lealdade ao papado. E a sua marca de autoridade, como ele mesmo afirmou, é o domingo. Simples assim. Então, Martin, qual será o último ato do drama? Nunca essa mensagem foi aplicada com tanta força como hoje. Cada vez mais o mundo está menosprezando as reivindicações de Deus, os homens se tornando ousados na transgressão. A maldade dos habitantes do mundo quase encheu a medida de sua iniquidade. Esta terra quase atingiu o ponto onde Deus permitirá que o destruidor faça sua vontade sobre ela. Não foi o que ele acabou de dizer? Exatamente. A substituição das leis dos homens pela lei de Deus, mesmo que tenham a embalagem de leis morais cristãs, mas não são leis papais. Vamos ler novamente. A substituição das leis dos homens pela lei de Deus, a exaltação por autoridade meramente humana, do domingo no lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se levantará em sua majestade para abalar terrivelmente a terra. Ele sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra revelará seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Estamos no limiar disso, Martin. Se as pessoas não virem isso nas conversas em que tivemos, duvido que possamos abrir as suas mentes. Talvez os comprimidos para dormir que estejam tomando não permitam que sejam acordados. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está sendo lentamente, mas seguramente retirado da terra. Pragas e julgamentos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra, no mar, o estado instável da sociedade, os alarmes de guerra são portentosos. Não estamos vendo tudo isso? Olhe só para a Ucrânia, o Irã, Iraque, onde quer que seja. Eles prenunciam eventos iminentes da maior magnitude. As agências do mal estão combinando suas forças e se consolidando.
Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças ocorrerão em breve em nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. Martin, eles disseram que acham que Jesus só volta em 250 anos. Você crê nisso? Claro que eu não acredito nisso, porque eu já vejo os movimentos finais acontecerem e estão sendo rápidos. Exatamente. Na minha opinião, não são 250 anos, mas poderia muito bem ser 250 dias. Quem sabe, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas por que não? Não estamos marcando datas. Eu não me surpreenderia se alguém dissesse tal coisa. E talvez sejam pegos pela surpresa avassaladora. É por isso que estamos perguntando, será que estamos prontos? Será que nós estamos prontos? É isso mesmo. Epidemia do crime. Vivemos em meio à epidemia do crime, diante da qual homens pensativos e tementes a Deus em todos os lugares ficam horrorizados. A corrupção que prevalece está além do poder da pena humana descrever. Cada dia traz novas revelações de conflitos políticos, suborno e fraude. Cada dia traz seu registro comovente de violência e ilegalidade, de indiferença ao sofrimento humano, de destruição brutal e diabólica da vida humana. Cada dia testemunha o aumento da insanidade, assassinato e suicídio. Quem pode duvidar que agentes satânicos estejam em ação entre os homens, com atividade crescente para distrair e corromper a mente, profanar e destruir o corpo? Não é à toa que eles dizem, Marte, que se não corrigirem o mundo agora, nunca mais corrigirão. E também temos o espírito da anarquia. E nós já vimos isso em alguns vídeos atrás. Exatamente. Está permeando todas as nações. Os surtos que, de tempos em tempos, excitam o horror do mundo são apenas indicações das chamas reprimidas da paixão e da ilegalidade, que, uma vez tendo escapado do controle, encherá a terra de desgraça e desolação. A condição das coisas no mundo mostra que tempos difíceis estão chegando. Os jornais diários estão cheios de indicações de um conflito terrível no futuro próximo. Roubos ousados são uma ocorrência frequente. Greves são comuns. Roubos e assassinatos cometidos por todos os lados. Homens possuídos de demônio estão tirando vida de homens, mulheres e crianças. Os homens se tornaram apaixonados pelo vício e toda espécie de mal prevalece. Isso é conjectura ou uma realidade? Uma situação que abalou o mundo recentemente foi o caso Kohlberger. Trata-se de um estudante de doutorado em criminologia. Só de estudar isso daí já é estranho. Mas aí ele tem todo tipo de problemas com as garotas. E aí ele começa a entrar na casa delas e a esfaqueá-las friamente. Jovens garotas. E depois tenta escapar impunemente. E o pior de tudo é que ele fazia tudo isso apenas para se divertir. Pois é, não há explicação. Ninguém sabe direito por que ele matou tantas garotas. Não há explicação. As garotas só queriam evitá-lo por causa da falta de jeito dele. Aí ele queria descarregar sua raiva nelas e matá-las. Então, temos aí Bryan Kohlberger, foi condenado a 4 penas consecutivas de prisão perpétua, porque ele confessou os crimes que praticou. E ele só fez isso para não receber a sentença de morte. E agora ele está reclamando que os presos estão assediando ele, e ele quer proteção especial. Sabe o que é incrível, Martin? Ele é vegano. Chega a ser irônico, não é? Pois é. Ainda mais essa, né? Eu acho fascinante como eles inserem detalhes para conduzir a mente das pessoas a uma certa direção. A gente não tem que ler isso daí. Nós estivemos recentemente na Europa, não é? Nós estávamos andando por ali, naquela avenida em Lucerna, e vimos coisas ali na calçada. Tinha esses grandes recipientes de plástico laranja com essas rampas aqui do lado. E a gente perguntou, ora, o que é isso? Do que se trata? E não importa onde você fosse, estavam ali nas ruas. As pessoas andando ali do lado, barracas com lanches para comprar. E sempre que há um evento cultural aqui perto desta parte do mar,
As pessoas estão caminhando por ali. Mas o que são essas coisas? Barreiras de concreto. Barreiras de concreto. E estas coisas são para manter veículos afastados dali. E por quê? Porque as pessoas são loucas hoje em dia. São dominadas por demônios. E pegam seus carros e saem atropelando as multidões para matá-las. Então agora tem que ter essa barreira aí, para impedir que as pessoas façam isso com carros. Mas se houver eventos, aí você precisa pôr uma ambulância ali no meio. Então essas rampas aqui, elas abaixam para que a ambulância passe e depois sobem novamente. Martin, o mundo está louco. E isso é cumprimento da profecia. Ou seja, sim, o mundo enlouqueceu. Você acha que o mundo vai durar mais 250 anos assim? Não sobraria nada. Não importa para onde você vá, eles estão lá, veja. Blocos de concreto para que as pessoas não possam entrar e matar os outros atropelados. Ainda não aconteceu nessa cidade, mas a Europa já está tomando precauções. E o que dizer das gangues de aliciamento no Reino Unido, que prosperaram em uma cultura de ignorância? A cultura de cegueira, ignorância e preconceito levaram a repetidos fracassos, décadas para investigar adequadamente os casos em quais crianças foram abusadas por gangues de aliciamento. O mundo está tão depravado, tão doente, que não é de se admirar que o Wilson diga que, se não agirmos agora, a nossa janela de oportunidade passará. O governo Trump está aí. E, finalmente, existe uma linha direta deles com o governo. E esse governo tem essas questões estruturadas, prontas para serem implementadas. O governo já está trazendo a Guarda Nacional para pôr ordem. Estamos falando de uma sociedade. E o que dizer a causa subjacente, que é a desordem moral? Ele vai chegar lá logo. Na última visita, o presidente sul-coreano visitou o Trump. E depois da conferência de imprensa, esse presidente estava insistindo com o Trump, dizendo que já era hora dele trazer a paz entre a Coreia do Sul e a do Norte. Toda a reunião foi assim. E agora ele está falando sobre encontrar-se com Kim Jong-un? Sim, ele disse que vai acontecer. Ele fica se gabando de quantas guerras ele acabou. Aquela lá na Índia, que durou 35 anos, a de 30 anos no Congo. Estão falando de paz e segurança, Martin? O tempo todo. E por que ele está se esforçando para introduzir o lado moral do cristianismo? Muito bem, Martin. Quando disserem paz e segurança, o que virá? Repentina destruição? Isso não é uma surpresa avassaladora? Claro que é. Não é? Homem britânico é condenado por orar silenciosamente perto de clínicas de aborto. Está acontecendo hoje que os satanistas disseram que aconteceria por volta de 2025. E está acontecendo. Na verdade, isso aí já começou bem antes disso. O entendimento da corte revelou a natureza absurdamente censurável da lei local. Essas, então, são questões reais ocorrendo. E acredito que elas estão lá para provocar uma reação negativa. Eu também acredito nisso. E para balançar o pêndulo para o lado das leis morais. E então, Martin, a marca da besta será implementada. E isso pode acontecer em um curto espaço de tempo. Não se enganem, pode acontecer. E mesmo que haja um dano colateral, isso seria o menor dos dois males. Muito bem, Martin. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. E esta é a razão pela qual estamos falando sobre isso. Então meus olhos foram desviados da glória e apontados para o remanescente na terra. O anjo lhes disse: vocês evitarão as 7 últimas pragas? Vocês virão para a glória e desfrutarão de tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam e estão dispostos a sofrer por sua causa? Se sim, vocês devem morrer para que possam viver. Aqui ele se refere a morrer para o próprio eu, né? Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Vocês precisam ter uma preparação maior do que a que tem agora, pois o dia do Senhor vem cruel, tanto com ira quanto com furor. Será o tempo em que Deus chamará a sua obra de estranha. Deus não tem interesse, juízos retributivos. Não, Ele quer que todos sejam salvos.
Mas o tempo de provação está chegando ao fim. Vocês precisam de uma preparação maior do que tem agora. Por quê? Pois o dia do Senhor vem, cruel, tanto com ira quanto com furor, para tornar a terra desolada e destruir os pecadores. Então, não existe essa historinha de milênio de segurança aqui na Terra. E ele não vai demorar 250 anos para voltar, para implementar o seu reino. Não. Sacrifiquem tudo a Deus. Coloquem tudo sobre o seu altar. O eu, as propriedades, tudo. Um sacrifício vivo. Será preciso tudo para entrar na glória. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde nenhum ladrão pode se aproximar ou a ferrugem corromper. Vocês precisam ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se quiserem ser participantes com Ele de sua glória no além. E não haverá arrebatamento secreto, Martin. Porque os israelitas estavam aqui quando as pragas caíram. Assim, da mesma forma, o povo de Deus também estará quando as últimas pragas caírem. Foi somente depois da destruição chegar que eles foram libertados do cativeiro. E hoje é a mesma coisa. Primeiro a destruição e depois Deus libertará o seu povo do cativeiro. Essa parte das pragas caindo e o povo sendo protegido por Deus, isso, na verdade, é outro exemplo da proteção dele sobre nós. É um exemplo para o resto do mundo. Mas quando essas pragas caírem, o tempo de graça estará encerrado. Por isso que o tempo de decisão é hoje. Hoje. Então, Martin, vamos dar uma olhada na Europa para ver se levará 250 anos para que Jesus volte. Notícia da BBC, 25 de agosto de 2025. Bandeiras nacionais começaram a enfeitar nossas ruas. Elas podem dizer algo a mais. As pessoas de lá estão hasteando bandeiras nacionais. Vamos ver. Ao dirigir pelo sudoeste de Birmingham, é difícil não notar algo sobre os postes de luz. Por mais de 1 milha, quase todo mundo tem hasteada uma bandeira de São Jorge. Há milhares delas. Na verdade, Martin, eles estão dizendo que querem o antigo sistema de volta. Estamos cansados dessa imigração, cansados de todos esses estranhos aqui. Queremos os nossos valores conservadores de volta. Parece que se houvesse uma eleição hoje, o lado conservador ganharia facilmente. Claro, com certeza. E outra coisa é que a grande mídia não está dando atenção para estas coisas. Tem muito mais acontecendo que a mídia não mostra. Correto. Mesmo na França, a mídia mundial, está arrebentando com os valores de esquerda. Seja sobre o assunto do Macron e da mulher dele, ou dizendo que, olha só a depravação desse mundo, veja os idiotas que estão liderando esse planeta, temos que voltar para a moralidade. Martin, isso pode acontecer da noite para o dia. E as pessoas devem se lembrar que ao trazerem essa moralidade de volta, terão preparado o terreno perfeito para o catolicismo. Ele vai nadar de braçada no retorno do conservadorismo. E ao contrário dos Estados Unidos, as leis na Europa já estão em vigor. Elas não têm que ser reativadas ou algo do tipo. Aqui eles dizem, este fenômeno começou em meados de julho, em Castelo Woolley, e espalhou-se para áreas vizinhas na última semana. Não foi só na região central da Inglaterra, mas em outras partes dela, incluindo Worcester, Bradford, Greater Manchester, Newcastle e Norwich. É um movimento repentino. Os últimos eventos eram rápidos. Bem rápidos. Trump assina ordem executiva, estabelecendo unidades da Guarda Nacional especializadas para combaterem o crime nas cidades. Eles não são proativos. Eles estão pondo em prática a autoridade governamental em certos lugares sobre esse disfarce. Eu quero dizer, não para prevenir o crime. Não estamos vendo anarquia, a esquerda se opondo, pessoas gritando na rua. Será que essa agenda não está sendo implementada e finalizada? Está, não é? E não está demorando nem um pouco. Isso aí aconteceu de uma hora para outra. Muito bem.
Mas o que teria a ver com tudo isso o secretário da Defesa, Pete Hegseth? Com a criação de unidades especializadas na Guarda Nacional que serão especificamente treinadas e equipadas para lidar com questões de ordem pública, o sinal mais claro até agora é que ele pretende expandir o papel dos militares em atividades policiais em todo o país. Isso não prepararia o cenário para a aplicação de leis morais também? Se as leis dominicais fossem implementadas, eles não forçariam a sua observação? E não acabamos de mostrar que o Pete Hegseth tem uma linha direta com Wilson e com Donald Trump? Claro. Não tenha dúvida, tudo isso é real. Chegou a hora de acordar. Mas, Martin, dormir é tão gostoso. Bom, nós conversamos com pessoas evangélicas, certo? Nós falamos diretamente com eles. E os caras da Heritage e da Hope disseram claramente que a posição a qual nos apegamos é a mesma das dos reformadores protestantes, a de que Roma é o anticristo. Mas aqui lemos que os católicos estão se tornando uma nova corrente principal. Até falamos sobre isso. Até mencionamos? Ao Douglas Wilson, a gente disse que todos na administração são governados por isso. E o que ele disse foi, provavelmente nem todo mundo irá concordar com ele sobre como isso deve ser implementado. Correto, muito bem. Então, Martin, é isso que está acontecendo. Veja, a Igreja Católica está cada vez mais funcionando como a nova igreja principal na política americana, onde a esquerda, direita e centro se reúnem para receber Jesus. O pontificado de Leão XIV é uma pedra angular. Quem mais é pedra angular, Martin? Não houve uma outra pedra angular que foi rejeitada na época de Jesus? Sim. Parece que eles estão querendo pôr uma outra pedra angular na igreja aqui, Martin. O Papa, o Anticristo, no lugar de Jesus Cristo. Ao longo do amadurecimento da fé católica na América. O católico mais importante agora é americano. Então, naturalmente, ser americano é ser católico. Que interessante, né, Martin? Quando eles dizem Annuit captus novus ordo seclorum, a partir de muitos, eles unificarão. Será que estão fazendo isso? Aquela pedra angular ali está chegando. Só que aquela vai no topo da pirâmide. E essa pedra angular é o olho de Lúcifer. A agitação em torno do primeiro Papa americano está agora alcançando novos patamares, com vídeos virais de camisetas, chapéus, pizzas sendo entregues pessoalmente ao pontífice que nasceu em Chicago, incluindo 2 tortas embaladas em gelo seco transportadas hoje de Aurelius para Roma. O restaurante de Chicago aposta tudo na loucura papal, apelidando uma pizza de Paparoni, depois que o então cardeal comeu aqui no verão passado. Você já recebeu aqui futuros presidentes, já recebeu lendas do boxe, mas eles não têm uma mesa própria. Ah, não, o Papa é o nosso fã número 1, cliente número 1. Este fiel vem do Novo México. Você pode viajar para o centro da cidade ou ver a Wrigley Field, mas isso é muito mais especial. A festa está tomando conta de Chicago. Sósias do Papa Leão agora frequentam os jogos da White Sox. O Papa até mesmo mandou uma mensagem para eles. Olá, amigos. É um prazer para mim cumprimentar todos vocês. A santa devoção agora chega às ruas. Você lançou um passeio de ônibus com o tema do Papa. Sei. Isso é típico americano. Sim, é sim. O Tour do Papa de Chicago realizou seu tour inaugural no domingo, levando fiéis ao seminário do Papa Leão e até mesmo sua casa de infância. Acho que o senso de comunidade que surgiu foi muito importante. Uma conexão crescente com o primeiro pontífice da América que desencadeou um frenesi pela cultura papal. Meg Vespa, da NBC News, Chicago. Muito bem, vamos começar a encerrar o programa. As cartas estão na mesa. Bem, será que precisamos de óculos para enxergar isso? A ferida mortal está cicatrizada? Eu acho que com esse Papa chegaremos lá. Em breve vai acontecer, né? As coisas não estão chegando num ponto culminante? Sim, claro. Tudo que a Bíblia disse que aconteceria, que a segunda besta, que é o reino dos Estados Unidos da América, daria seu poder ou sua autoridade, sua influência,
colocando à disposição da primeira besta, implementando sua autoridade. Não é óbvio que eles vão querer implementar o domingo? Claro, com certeza. As pessoas querem consertar o mundo com o poder moral do papado e não a moralidade da Bíblia. Martin, podemos fazer a pergunta: somos alarmistas ou sensacionalistas porque estamos falando dessas coisas? Eu espero que as pessoas comecem a ver que esse não é o caso. Isso é apenas a realidade. O Wilson não disse que devemos agir agora antes que seja tarde demais e que o mal menor deve ser tolerado para impedir o mal maior? Sim. Eles não acham que tem apenas uma pequena janela de oportunidade, que obviamente é a administração do Trump. E isso precisa acontecer até 2028, porque se perderem essa chance, então voltarão à estaca zero. Eles querem conter a maré do mal, mas se o outro lado vencer, talvez seja tarde demais. O governo do Trump acaba em 2028. Veja, eu não estou dizendo que Cristo volta em 2028. Mas a agenda ocultista, que é de 2025 a 2027, já não está em vigor, não é mesmo? E também não existe a vontade religiosa de implementar todas essas coisas? Também tem o projeto 2025 sendo implementado em 6 meses. Vontade política, em outras palavras. Veja, quanto foi implementado nos últimos 6 meses por essa administração? É incrível. Incrível. Martin, isso significa que pode acontecer antes disso. A história e a profecia provarão que eles estão errados. Com isso, eu quero dizer, apesar deles não quererem perseguição a ninguém, a história e a profecia mostram que haverá perseguição, pois onde quer que isso tenha acontecido, acabou em perseguição. Acredito que nós estamos nos eventos finais, Martin. Há algumas lições e experiências de Elias para nós aqui. Da experiência de Elias durante aqueles dias de desânimo e aparente derrota, há muitas lições a serem tiradas. Lições inestimáveis para os servos de Deus nesta era, marcada como é por um afastamento geral daquilo que é certo. A apostasia que prevalece hoje é semelhante àquela que se espalhou por Israel nos dias do profeta. A exaltação do ser humano acima do divino, no louvor de líderes populares, na adoração a Mamon e na colocação dos ensinamentos da ciência acima das verdades da revelação, multidões que hoje seguem a Baal. O inimigo de toda a verdade está operando com poder enganoso para fazer com que homens e mulheres coloquem instituições humanas onde Deus deveria estar. Nós mostramos isso. Claro. E se esqueçam daquilo que foi ordenado para a felicidade e salvação da humanidade. No entanto, esta apostasia, por mais disseminada que tenha se tornado, não é universal. Isso é muito esperançoso. Nem todos no mundo desprezam a lei e se entregam ao pecado. Nem todos foram para o lado do inimigo. Deus tem muitos milhares que não dobraram os joelhos diante de Baal. Muitos que desejam entender mais plenamente a respeito de Cristo e da lei. Muitos que têm a esperança que Jesus vem em breve para acabar com o reinado do pecado e da morte. E há muitos que adoram Baal ignorantemente, mas com quem o Espírito de Deus ainda está lutando. E aqui nós concluímos. Quando estes eventos começarem a ocorrer, eu espero que os líderes, ou pelo menos alguns deles, e eu oro especialmente pelo Wilson e pelo Lennox, porque eles foram confrontados com esta questão e têm a chance de usar a sua influência para persuadir a muitos a seguirem a Bíblia, para que muitos possam abraçar a verdade como ela é em Jesus. A razão pela qual e o porquê nos foi dado o privilégio de falar com essas pessoas está além da minha capacidade de compreensão. Nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada. Nossa intenção não era ainda fazê-los mudar de ideia, mas sim ter a oportunidade de despertar o povo de Deus em relação ao tempo em que vivemos. Acho que é hora de encerrarmos com uma oração. Pai Celestial,
É com um sentimento de apreensão que concluo que uma surpresa avassaladora está muito próxima. E a igreja, segundo as Escrituras, está adormecida. Senhor, se eles não acordarem antes desses acontecimentos, mas apenas quando sair o clamor de que o noivo está chegando, aí será tarde demais. Então eu oro para que eles acordem agora. Não apenas eles, mas que sejam capacitados para pregar a mensagem do terceiro anjo com poder, para que o mundo inteiro seja iluminado com a sua glória. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá.